Olá, sejam bem-vindos ao Podanato. Hoje nós falaremos sobre um sistema fundamental para o corpo humano, o sistema músculo-esquelético. E para essa conversa, contamos aqui com a presença dele, que é médico e ortopedista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo também pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e também coordenador daqui da unidade de ortopedia e também professor de ortopedia e de anatomia aqui na Estácio Domed Presidente Vargas, Glaucio Siqueira. Muito obrigado. Obrigado, uma honra estar aqui. Glaucio, para começar então, nós vamos falar sobre o sistema músculo-esquelético. E para começar, sobre quando a gente fala de sistema músculo-esquelético, sobre o que exatamente nós estamos falando? Quais são as suas principais estruturas assim que compõem ele? Basicamente, quando você fala de sistema músculo-esquelético, estamos falando de ossos, né, de músculos e articulações, basicamente, Uhum. tendões, estruturas que conectam. E você acha que dentre esses componentes, algum deles assim costuma ser mais subjugado, mais deixado de lado, que deixa não também, né, sendo muito importante no caso para esse sistema? Então, todos os elementos do sistema músculo-esquelético, eles atuam em conjunto, né, para um funcionamento harmônico. Um Uhum. não existe sem o outro. Normalmente, eles são vistos de forma igual, não tem nenhum que ser subjugado. Uhum. E, bom, e continuando assim, no caso de alguma lesão nesse componente, algum desses componentes do sistema, seja osso, seja músculo, seja articulação, como isso afeta necessariamente a vida do paciente e o organismo? É, o corpo humano ele é todo interconectado, né? Uhum. E muitas vezes uma lesão em qualquer um desses componentes afeta o organismo como um todo. No sistema músculo-esquelético, as funções mais comprometidas são locomoção, né? É um sistema também que qualquer lesão nele provoca muita dor, Uhum. e tem as coisas que vêm como consequência. Você afetando a locomoção, você pode ter hemostase, você pode ter tromboembolismo, você pode ter pneumonia, ou seja, tem problemas que vêm como consequência de uma lesão no sistema músculo-esquelético. Ah, interessante, porque basicamente então, o sistema músculo-esquelético, quando ele é lesado, então ele não acaba lesionando, tipo, assim, não acaba só integrando o próprio sistema, ele acaba afetando também outros sistemas ali adjacentes, né? Como você Exatamente. já deu exemplo. Isso. Interessante. Bom, meu nome é Luana, eu sou aluna do M5 e vou conduzir a entrevista junto com O o Thiago, Thiago. esqueci de apresentar. E então, a gente perguntando mais sobre precisão e prática clínica e também procedimentos cirúrgicos. A Uhum. gente sabe que o corpo, né, ele é capaz de realizar movimentos extremamente precisos. Mas como que ossos, músculos e articulações vão se organizar para permitir esse nível de precisão? Então, uma boa pergunta essa, né? Porque realmente o nosso corpo ele é bem mais complexo às vezes do que parece. O nosso corpo ele é meio que um veículo, né? Nossos músculos eles simplesmente estão respondendo a estímulos que vêm de um sistema nervoso central que controla os nossos movimentos. E nós temos a vontade de fazer ações, objetos, de manipular objetos, de levar um café à boca, e a gente às vezes não percebe a complexidade que é esses movimentos. Eu gosto de dar o exemplo de pegar uma bola no ar. Uhum. Pegar uma bola no ar é um movimento extremamente complexo que envolve um cálculo da velocidade, uma estimativa do tempo que o objeto vai levar. Você tem que levar a sua mão para onde o objeto vai estar no futuro. E todos esses cálculos eles são feitos intuitivamente, né? Sim. E eles têm muito ação do nosso cerebelo, que é como se fosse um computadorzinho de bordo que age independente e ele planeja todos esses movimentos, né? 20 músculos que nós temos no antebraço, cada um deles tem que contrair com a força certa para você conseguir segurar uma xícara de café sem esmagar ela, sem deixar ela cair, sem errar a boca. Então é o sistema nervoso central, na verdade, que é a estrela aí nessa parte da precisão dos movimentos, do cálculo, né, e nessa complexidade. Sim. E em procedimentos cirúrgicos, como esse conhecimento detalhado, tanto da questão do cerebelo, e também do sistema músculo-esquelético para influenciar a execução de movimentos finos. Como que isso influencia, na prática, a segurança do procedimento e os resultados para o paciente? Bom, o conhecimento da anatomia do sistema musculoesquelético, ele é de fundamental importância, né, para o bom resultado das cirurgias. E quando a gente vai avançando, né, na carreira médica, você parou de estudar anatomia, aí você vai estudar a parte clínica, aí você se forma, você entra na residência, aí você faz a sua primeira cirurgia. A tendência do profissional é ele ir estreitando o conhecimento dele para ele atuar só naquela cirurgia que ele sabe fazer, né? Enquanto o anatomista ele entra numa dissecação curioso, ó, apareceu uma estrutura aqui, que estrutura é essa? Ele vai lá, disseca. No cirurgião não, o cirurgião ele vê um negócio que ele não conhece, ele, opa,
não sei o que é isso não, então vamos jogar para lá, porque eu não quero nem ver o que que é. E ele vai meio que focado no que ele precisa fazer o mais rápido possível, para benefício do paciente. O conhecimento da anatomia ele se torna muito importante no momento em que você está entrando em terrenos desconhecidos, entendeu? Ele aumenta a segurança dos procedimentos porque você tem uma noção melhor de quais são as regiões mais perigosas, né, que você não deve. E também no aprendizado de procedimentos novos, que quando você está entrando num território que você já não está mais tão habituado a fazer, né, aí realmente o conhecimento de anatomia geral ele é muito útil. E eu acho que ele é muito importante, tanto nessa parte de aprendizado quanto para agregar segurança aos procedimentos cirúrgicos. Interessante isso que você falou, porque o conhecimento anatômico também, já encadeando aqui, ele é muito importante também, né, para a gente poder fazer diagnósticos e tratamentos assim. Uhum. E você acha que, por acaso, a partir dessas situações assim que o senhor vive no seu dia a dia como médico ortopedista, falando mais sobre o sistema musculoesquelético mesmo, você acha que esse conhecimento que o senhor tem, ele agrega e ele também acaba facilitando um diagnóstico, um tratamento assim na sua área? Com certeza. Muitas vezes, na ortopedia, principalmente, que tem muita relação com o sistema musculoesquelético, existem várias manobras especiais de exame físico, existe ressonância magnética, existe ultrassom. Mas eu vou ser bem sincero, às vezes metade dos diagnósticos, eles são feitos exclusivamente com conhecimento da anatomia. Você não precisa de manobras especiais, exames. Os exames, aliás, não vão te ajudar, né? Não Uhum. adianta você fazer uma ressonância magnética, sendo que o diagnóstico é uma tendinopatia da pata de ganso. A ressonância magnética não vai mostrar nada. O que vai mostrar é o seu dedo. Você palpa lá a pata de ganso, ai, é aqui que dói. E não tem mais nada em volta, tá feito o diagnóstico. Basicamente, a anatomia topográfica palpatória, né, da metade dos diagnósticos da ortopedia. E só para contextualizar um pouco, para o pessoal que está assistindo a gente, o que que seria pata de ganso, aproveitando então que você comentou um pouco sobre? A pata de ganso são três tendões, né, que eles se inserem na tíbia, na parte medial da tíbia, proximal. É interessante que cada um desses músculos vem de um compartimento diferente dos músculos da coxa. E esse local é o ponto mais comum de tendinopatia do joelho, é o local mais comum da dor. Interessante. E falando um pouco mais sobre o seu dia a dia também, o senhor pode dar alguma situação clínica assim que o senhor passou e também teve atuação assim na bastante da anatomia ali, do conhecimento anatômico? Sim, é, uma história muito boa eu trato muitas fraturas envelhecidas, né? No SUS, muitas vezes, até o paciente conseguir chegar no INTO, que é um setor quaternário de alta complexidade, muitas vezes ele chega com, às vezes, um mês de fratura. E nesse caso, em que foi muito importante a parte de anatomia, o paciente tinha uma fratura proximal do úmero, e a cabeça do úmero, essa fratura estava dentro da axila, que é um local muito perigoso. Onde passa a artéria, né, axilar, e o plexo braquial todo passa ali. E com um mês você já tem aderências, já tem adesões e tudo. Então você remover uma cabeça que está um mês dentro da axila do paciente é um procedimento que tem seu risco, né? Uhum. E nessa cirurgia, por acaso a gente vai devagarzinho, a gente vai com o dedo, o mais devagar possível, né, de maneira romba, para tentar não lesar nenhum vaso. Eu estava descolando a cabeça da parte da glenoide. E no momento que eu fiz o descolamento, o campo imediatamente encheu de sangue, rapidamente, sangue vermelho vivo, indicando uma lesão arterial importante. Nessas horas a gente quer a mãe, a gente quer a avó, a gente dá um gosto salgado na boca, a gente sente um frio na barriga, assim. E a primeira coisa a se fazer numa hemorragia vultuosa é compressão. Qualquer hemorragia vultuosa que você precisa fazer é Uhum. comprimir. Aí empurrei a cabeça para dentro. Empurrando, a hemorragia parava, né? Só que esperava um pouquinho para ver se que às vezes a hemorragia ela para sozinha também. O próprio, né, Sim, sistema sistema de de hemostasia ele coagulação. consegue coagular sozinho. Quando eu tirei, voltava a encher de sangue. Nesse momento, aí a gente precisou da ajuda de um cirurgião vascular. Tive que ficar um tempão lá segurando a cabeça. Tem um cirurgião vascular de emergência, ortopedista de vez em quando passa por isso. Aí veio o cirurgião vascular e entrou com a gente. Aí entra a importância da anatomia, né, vascular, Sim. no caso em que a gente tem que saber os ramos ali da axilar, qual ramo, e ele conseguiu dissecar ali, quando descobri que era a artéria braquial profunda,
que foi avulsionada como ela estava aderida, né, à fibrose. No momento que eu descolei, ela foi arrancada, né, da artéria da transição ali entre axilar e braquial e fez essa hemorragia vultuosa aí, e que para controlar o sangue foi necessário um acesso mais proximal para chegar na axilar, na primeira porção da axilar e fazer um clamp ali para poder achar essa artéria que foi lesada. Muito interessante, caramba. Bom, e agora entrando um pouco mais em estilo de vida, falando sobre postura, dor, a gente sabe que mesmo em repouso, o sistema musculoesquelético vai permanecer ativo. Então, qual é o papel da musculatura na manutenção da postura corporal? Toda, né? Uhum. A ação que os músculos fazem em repouso é chamada tônus muscular. E o tônus muscular ele pode ser trabalhado quando você faz exercícios resistidos, exercícios anaeróbicos, você aumenta o tamanho das fibras, você aumenta o tamanho do músculo e aumenta o tônus, a força que ele faz em repouso. O nosso sistema esquelético, né, e articular, ele não tem uma força própria, né? Muitas articulações, especialmente o ombro, eles têm o que a gente chama de estabilidade dinâmica. Ele depende das ações dos músculos ali do manguito rotador para ter estabilidade e para se manter no lugar. Além disso, na postura, no caso na coluna vertebral, né, eu vejo muita gente preocupado com a protração de ombros, aquela posição um pouco cifótica, que indica uma hipotonia da musculatura do dorso. Aí as pessoas às vezes pensam, mas é para eu usar um colete, né? Usar uma figura de 8 para manter, acostumar, ou eu tenho que me treinar para sempre manter. Não, isso não é uma coisa consciente, isso é uma coisa inconsciente. O tônus muscular é uma coisa inconsciente. A melhor coisa para você melhorar a sua postura, evitar a protração de ombros, aquela hipercifose, é você trabalhar o músculo do dorso com exercícios específicos, né? Que vão aumentar o tônus e vão fazer com que você tenha uma postura mais ereta. E de que forma poderia trabalhar isso no dia a dia? Levantamento de peso é a coisa mais eficaz. Uhum. Tem muitas possibilidades, né? São exercícios resistidos que fazem a musculatura crescer. Para mim, levantamento de peso é a mais eficaz, mas tem muitas outras. O Pilates, yoga, musculação, várias modalidades, né, podem fazer com que você aumente o tônus desses músculos para melhorar a postura. Especificamente um exercício que até eu aprendi, eu não tinha noção da tamanha importância dele. Eu digo que é um exercício transformador e eu oriento muitas vezes meus pacientes a fazer. É o levantamento terra. É um movimento em que você tira um peso do chão, basicamente, e fica ereto e levanta. É um exercício simples, né, que tem sua técnica, tem que ser aprendida, porque tem seu risco se você não fizer direito. Ele trabalha quase metade da musculatura do corpo, principalmente a parte do dorso, né, e glúteo. Então, muda a postura, muda a qualidade de vida, né, e muda a relação massa magra e massa gorda do corpo. E você poderia citar exemplos de pacientes que, ao modificar o estilo de vida, apresentaram alguma melhora significativa? Eu mesmo. Então, eu tinha, né, lombalgia, crônica. Lombalgia é um sintoma muito comum que afeta muita gente. Principalmente quanto mais idade, mais chance você tem de ter lombalgia. E é muito comum a degeneração da coluna vertebral. Problemas nos discos intervertebrais, artrose. Teve uma época em que eu tinha dor na coluna e eu tinha crises, às vezes, de cair sentado no chão. Principalmente um teste muito grande que você tem para sua coluna vertebral é filho. Não sei se vocês já trocaram uma fralda, mas é tenso para a coluna vertebral e dá muita dor e muito incômodo. E foi através do esporte, né? Principalmente no meu caso aí, do levantamento de peso dentro do CrossFit que eu pratico, que praticamente resolveu o meu problema. Assim, eu não tenho mais problema nenhum de coluna vertebral hoje, muito pelo contrário. Muito interessante, porque eu também tinha, óbvio, não tanto quanto você, né? Mas também tinha um problema assim na minha área lombar, aqui na posterior, e depois que eu comecei a frequentar academia, fazer mais especificamente os músculos aqui da região aqui da posterior de coluna mais inferior, como o chifre, eu apreciei uma melhora tipo, significativa, porque realmente minhas dores sumiram depois de um mês ali fazendo exercício, elas praticamente acabaram. Agora que eu confesso que eu não tô frequentando tanto quanto antigamente, elas já começaram a voltar um pouco assim. Pois é, a coluna vertebral, ela, como ossos e ligamentos, ela Uhum, não tem estabilidade. A tendência da coluna vertebral é ela cair. sim. Ela se mantém numa posição ereta por conta dos músculos abdominais, né? E dos músculos do dorso.
Então, se você tem uma musculatura abdominal e do dorso bem fortalecida, os ligamentos e discos intervertebrais, eles não são sobrecarregados, porque ao abaixar para fazer um movimento, abrir uma gaveta, pegar um objeto no chão, essa musculatura funciona como um escudo. Ela leva a coluna e traz a coluna em segurança. O risco daquela crise, daquela travada que eles falam quando você vai abaixar e tem aquela crise de dor, é porque sua musculatura, ela está fraca, ela entra em fadiga, aí ela relaxa num momento indevido e joga a carga inteira em cima dos ligamentos e do disco intervertebral. Muitas vezes uma hérnia discal pode acontecer de maneira aguda por conta de uma musculatura que não está bem trabalhada. Interessante, eu não sabia disso, sinceramente. E bom, para continuar, professor, aqui então nós trouxemos também um breve jogo assim sobre mitos e verdades. E aí nós faremos algumas perguntas para você. Você poderia falar então pra gente se é mito, se é verdade, e também explicar um pouco sobre por que é uma coisa e por que é outra. Tudo bem? Perfeito. Primeira delas então, depois de certa idade, não é possível mais ganhar massa muscular. Isso é verdade ou é mentira? Mito, isso é mentira, tá? Em qualquer idade, você pratica exercícios resistidos, você vai ganhar massa muscular. Você precisa para isso, fazer os exercícios e ter uma alimentação equilibrada. Uhum. Continuando, a musculação faz mal para as articulações. Isso também está errado, né? Uhum. Tem gente que fala que a articulação, os músculos são tão importantes para as articulações, né? Uhum. Se fizer exercício fosse ruim para as articulações, pensar seria ruim para o cérebro, né? Mas o exercício bem feito, com técnica, é o contrário. Ele tem um fator protetor para as articulações. Inclusive a artrose, articulações degeneradas, têm menos sintomas quando a musculatura está bem desenvolvida. Tá. E somente exercícios aeróbicos são suficientes para manter o sistema músculo-esquelético saudável. Isso é verdade ou é mentira? Então, isso é uma coisa muito cultural do Brasil. Não é verdade. Para o corpo em geral, Hum. né, o ideal é você ter uma atividade física equilibrada entre exercícios de resistência muscular, anaeróbicos e aeróbicos. Mas se você puder escolher um desses, o que tem mais impacto na sua saúde é o anaeróbico, né, que vai aumentar aí a sua massa muscular. Enfim, exercícios anaeróbicos como agachamento, por exemplo, eles têm efeito até na cognição, na prevenção de demência, e é mais eficaz para a prevenção de demência do que fazer palavra cruzada. E é uma cultura do brasileiro achar que, na verdade, o importante é o aeróbico, Sim. né? E não é. O aeróbico, inclusive, se ele não for feito bem guiado, bem orientado, ele pode diminuir a sua massa muscular. Porque no momento em que você está fazendo uma maratona, uma coisa assim, se você o seu corpo ele está usando como combustível suas fibras musculares. Então, aeróbico também é muito importante, né? Também é muito saudável, mas eu não recomendo um aeróbico sem fazer um anaeróbico, principalmente na população com mais idade. Quanto mais idade você tem, mais importante é você agregar exercícios anaeróbicos resistidos, musculação na sua rotina. Muito interessante. E, bom, a perda de massa muscular é inevitável com o envelhecimento. Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade, Uhum. tá? O nosso corpo tende a, com a idade, né, perder mais massa muscular. Não significa que você não possa ganhar massa muscular quando você tem mais idade. Mas uma pessoa com mais idade, ele perde massa muscular mais rapidamente quando para de treinar e ganha com mais dificuldade quando ele treina. E isso vai aumentando com a idade. Isso é um fato. É interessante isso, porque você falou também, né? Trouxe antes ali sobre a importância do anaeróbico pro próprio idoso mesmo. Então seria mais para manter a massa muscular que ele já tem e evitar que ele tenha essa perda progressiva ao longo do tempo, né? No caso. Exatamente. Sarcopenia é o nome que a gente dá à perda da massa muscular que vem com a idade. E é muito importante, né, para o idoso prevenir a sarcopenia através do exercício. Sim. E, bom, para finalizar então, dor sempre significa lesão, seja ela muscular ou articular. É verdade isso ou é mentira? A dor tem muitas causas, Sim. né? Nem sempre você tem uma lesão, né? Dor é um sintoma muito complexo e muito peculiar de cada um. Você pode ter dor por conta de um problema psíquico até, né? E uma dor, ela pode ser interpretada pela sua mente como uma coisa mais grave ou menos grave, dependendo do seu estado emocional.
A dor pode vir por conta de uma inflamação, a dor pode vir por conta de uma lesão estrutural e a dor pode vir por conta de uma compressão nervosa, de algum nervo, né, que está comprometido, que tem um tipo de dor diferente, tudo. Então, dor é um sintoma muito complexo que deve ser tratado, né, e tem múltiplas causas. E para prevenir, então, essas dores ao longo da vida e também sobre a sarcopenia que você comentou antes, em que momento a gente deve começar essa prevenção, então? A Eu partir de acho qual que momento da na vida ali? infância, Na infância? é, O mais cedo possível ali, particularmente, então. eu acho que levantamento de peso, ginástica, são coisas que deveriam ser mais ensinados na escola, Uhum. Uhum. porque os movimentos funcionais, os movimentos que a gente precisa para pegar um objeto no chão, abrir uma gaveta, tudo tem técnica. E isso não é ensinado. É engraçado que o bebê, quando ele abaixa para pegar um brinquedinho no chão, o agachamento dele é perfeito, a técnica dele é perfeita. E à medida que ele cresce, ele vai esquecendo aquilo, né? E eu acho que é uma coisa muito útil para a vida. Quanto mais cedo você começar a treinar e fazer exercícios resistidos, melhor você vai aprender a técnica do movimento. E tu fala, exercício é uma coisa muito ingrata. Você faz, você tá bem. Parou, você vai perder tudo e vai voltar ao normal. Sim, a parte, né, muscular você perde se você para de treinar. Mas o conhecimento da técnica dos movimentos, ele não vai embora, ele persiste. E havendo técnica, você tem segurança e você tem eficiência para quando você voltar, você recuperar de forma muito mais rápida e eficiente. Bom, e para encerrar, a gente queria uma orientação, um conselho de um hábito simples, rápido, que pode ser incorporado no dia a dia, para promover a saúde do sistema musculoesquelético e que ao longo dos anos também faça diferença na qualidade de vida. Tem uma muito boa nesse sentido. Eu recomendo a todos, né, em algum momento da vida, tirar uns 6 meses, um ano, juntar um dinheirinho, né, e contratar um bom personal para poder aprender técnicas de levantamento de peso, tá? Como eu disse, esse conhecimento que você vai ganhar nesses 6 meses, um ano, ele vai ficar com você para o resto da vida. E você tem exercícios simples, que muitas vezes podem ser feitos até com peso corporal, né? Que podem mudar a sua vida, né? São exercícios funcionais, movimentos funcionais, basicamente agachamento, levantamento terra, né? Desenvolvimento de ombros, abdominais, né? E supino e flexão, né? Para barras, Uhum. por exemplo. Se você tirar 5, 6 exercícios desse, né? E fazer um desse que seja uma vez por semana, um investimentozinho de 20 minutos do seu tempo para fazer exercício, muda o seu corpo, muda não somente a sua saúde, como também a sua qualidade de vida. É muito interessante isso, porque nem todo mundo, né, tem esse tempo no dia a dia para poder dedicar tanto assim à musculação, ao próprio cuidado pessoal mesmo. Então, uma prática ali de 20 minutos por semana já é muito bom. Eu acredito que organizando ali a rotina, qualquer um vai conseguir se organizar para conseguir fazer esse exercício e prevenir, né, as próprias dores e sarcopenia ao longo E do tempo. conseguindo aumentar, né, conforme o tempo. Porque a pessoa. Perfeito. Primeiro, para você criar um hábito, é importante que você inicie aos poucos, né? Porque a gente colocar aí 2 horas de exercício físico por dia, do nada na nossa vida, às vezes é difícil. Então, fazer essa crescente, eu acho que seria um bom conselho também. Existem alguns exercícios que são feitos em 4 minutos, tá? Existe um protocolo de exercício muito comum no CrossFit que chama Tabata, que você vai fazer 20 minutos de atividade, 20 segundos de atividade e 10 segundos de descanso. 8 vezes. O treino são 4 minutos. Se você fizer um Tabata todo dia, o seu corpo já muda e já melhora muito a sua vida. Então, assim, quem não tem 4 minutos? É o tempo que você leva para escovar um dente, né? E uma coisa, né, boa de você estar fora de forma é que você ganha muito rápido, né? A pessoa que mais tem efeitos benéficos com atividade física é a pessoa que não faz, é a pessoa que está destreinada, que está desabituada. Ou seja, você não faz exercício, você começando, você vai ter o melhor resultado no primeiro mês, no segundo mês, depois vai ficando mais difícil, você vai treinando mais para manter. Bom, então é isso. A gente agradece muito pela sua participação, pela contribuição do seu conhecimento aqui para o Disponha. É podcast. uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. E a gente também agradece aos ouvintes do Podanato que acompanham a gente a cada episódio. E é isso, até o próximo episódio. Tchau! Tchau.